12. Isaías 40, 12. Eu estarei lendo da Nova Versão Transformadora. Isaías 40, 12. Nova Versão Transformadora. Quem achar, glorifica o Senhor. Está acordado aí? Amém? Está pronto para ouvir a palavra de Deus? Está pronto para viver a palavra de Deus? Eita, Jesus, apertou, hein? Isaías 40, 12, Nova Versão Transformadora, diz assim. Preste atenção, eu vou ler 19 versículos. Então não durma não, é uma palavra maravilhosa. Fique atento. Verso 12. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? E quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? E quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém e necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Olha isso. Todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano e nem todos os seus animais seriam suficiente para um holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos do que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses, pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Verso 23. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes e logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa de seu grande poder e sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor Deus o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos. Te damos graças, estamos diante da Tua maravilhosa palavra. Podemos ver um pouquinho de quem é o Senhor. Quão grande o Senhor é. A Tua palavra diz: o Senhor mede os céus a palmos, Senhor. Quem pode aconselhá-lo? Onde estávamos quando o Senhor fez todas as coisas? Tudo diante do Senhor é nada. Tua palavra diz: ainda que pudéssemos juntar todos os animais da terra, não poderia nada ser digno, Pai, de um holocausto ao Senhor. Pai, o que podemos fazer para o Senhor? O que podemos te fazer para agradecer? O que podemos fazer para te comprar? Nada, Senhor. O Senhor é acima de todas as coisas. O Senhor é Senhor da nossa vida. O Senhor tem o controle da nossa vida. E eu entrego em Tuas mãos esta manhã, esta palavra. Fala conosco em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo. Que saiamos daqui alimentados, renovados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças ao Senhor. Eu quero nesta manhã compartilhar com você a palavra de Deus e ministrar então sobre o tema: renove as suas forças. Renove as suas forças. Queridos, nós hoje em dia temos muitas formas em que procuramos para renovar as nossas forças, para nos mantermos de pé, para nos mantermos fortes, firmes. Temos as nossas obrigações do dia a dia. Amanhã eu imagino que você tem as suas tarefas. Talvez você está aqui, mas já preocupado com o dia de amanhã. Amanhã é dia? Hoje é 10 ou amanhã é 10? Hoje é 10, amanhã é 11, né? Amanhã talvez caia alguns boletos, né? Você já acorda de manhã e chega alguns e-mails dizendo: olha, foi debitado tal situação da sua conta. Olha, vá fazer isso, vá viver isso. E aí, nós precisamos então continuar firmes diante de todas as circunstâncias da vida. E muitas vezes, hoje em dia, pessoas tomam, às vezes remédios, às vezes vitaminas, injeções, comprimidos, fazem academia, passam por tantas situações para que possamos nos manter fortes, firmes, para que possamos nos renovar, para que possamos nos fortalecer. Mas eu quero falar com você sobre algo, sobre a palavra de Deus. Aqui o texto fala um pouquinho sobre a majestade de Deus, sobre a grandeza do Deus que nós cremos e servimos. E muitas vezes nós precisamos parar para contemplar, olha aqui para mim, parar para contemplar a grandeza do Deus que criou todas as coisas. Às vezes estamos tão atarefados que não paramos mais e não conseguimos desfrutar quão grande é o nosso Deus. Nessa noite passada, eu não liguei nem ar-condicionado, estava tão friozinho, né? Que eu abri um pouquinho a janela e deixei um ventinho entrar ali, e ele gelou todo o quarto, foi uma benção, dormi que nem. Mas quando eu abri a janela, a lua, não sei se você reparou, a lua estava forte, parece que estava cheia ontem, né? E ela estava em cima do meu quarto, assim, ó. E ela iluminou, assim, em cima do meu quarto, obviamente, entenda, né? Então, assim, a luz bateu dentro da minha janela, iluminou todo o meu quarto. A minha esposa viu no terceiro sono, né? Acho que ela contemplou. E eu abri a janela e aquela luz invadiu todo o quarto. A palavra do Senhor diz que Ele criou todas as coisas, céus, terra. O texto diz que Ele colocou o nome em todas as estrelas. É interessante como todas as manhãs o sol se põe. Todas as manhãs nós vemos a lua, todas as manhãs nós vemos o controle sobre as águas, o controle sobre os pássaros, o controle sobre a terra, sobre todas as coisas. Deus tem o controle. Vemos a plenitude do Deus em que nós cremos, do Deus em que nós servimos. Quem já teve a oportunidade de conhecer o mar? Você olha aquela quantidade de água, você fica pensando: Senhor, como pode? Algumas coisas, queridos, são inexplicáveis. Algumas pessoas dizem não crer em Deus, porque realmente é difícil explicar Deus. Não tem como se explicar a fé.
Como explicar Deus? Deus não se entende, não se compreende. Nós precisamos nos humilhar, nos render e reconhecer. Há um Senhor que é Criador dos céus e terra, amém, queridos? Há um Senhor que é Criador de todas as coisas, gigantes e minúsculas. Mesmo aquilo que é tão grande. Ontem eu estava com o Andrei e a gente falando de cobra, né? Falou que o pastor aqui perto do palestra tem uma sucuri. Quem já viu ali a sucuri do palestra? Tem uma a sucuri, né? Tem uma sucuri ali, faz não sei quantos anos, uma cobra gigante. E nós vemos a grandeza. Deus criou animais tão grandes. E tem um abençoado mosquito chamado mosquito da dengue. Já viu? Matando mais do que... E Deus criou e tem controle sobre todas as coisas, tanto grandes como pequenas. Deus tem o controle sobre a chuva que cai do céu. Deus tem o controle sobre os ventos. Deus tem o controle sobre os terremotos. Deus tem controle sobre a água e sobre o fogo. Acho que foi no ano passado, né? Que nós tivemos aqui um calor insuportável em Rio Preto. Foi ano passado, né? E tem gente que está dizendo, ai, que saudade daquele calor. Porque parece que o calor está tão distante de Rio Preto. Para quem fala, cidade de Rio Preto, não, aquela cidade quente. A qual? Faz 3 meses que nós vemos esse templinho mais fresco, mais frio. Mas Deus tem o controle do frio, do calor, tem o controle da sua vida. A palavra de Deus diz que nem um fio da sua cabeça, até os fios da sua cabeça são todos contados. Agora preste atenção, diante de tudo isso, diante da grandeza de Deus, diante da plenitude de Deus, temos nós, nesta vida tão breve, tão curta, buscando viver os nossos objetivos, buscando permanecer, buscando continuar de pé, buscando ali batalhar e entregar o melhor para a esposa, para os filhos, para a igreja do Senhor. Vivemos aqui procurando viver uma vida santa na presença dEle, e temos os nossos desafios do dia a dia, e muitas das vezes nessa vida nós nos cansamos. E talvez você chegue aqui nessa noite cansado, nesta manhã. Talvez você chegue aqui nesta manhã cansado. Mas não cansado apenas daquela canseira que você diz assim, pastor, não dormi bem à noite. Tem muitos tipos de canseira. Aquela em que talvez você está trabalhando demais, pastor, essa semana eu posso comer. Porque a Bíblia diz que do suor do teu trabalho você comerás. Essa semana eu paguei a comida. Pastor, essa semana eu não dormi muito bem. Mas talvez você está dormindo bem, talvez você está trabalhando uma quantidade normal, mas você está cansado da vida, você está cansado de algumas coisas continuarem do mesmo jeito. Talvez você está cansado de Deus não mudar a sua história, Deus não mudar o seu casamento, Deus não mudar a sua vida financeira. Talvez você está cansado de alguns nãos de Deus. Talvez você não tenha motivos para estar cansado, preste atenção nisso. Você pode não ter motivo de estar cansado. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitas pessoas enfrentam, por exemplo, um momento de depressão e você pergunta por quê? Talvez qual foi o motivo? Qual é o motivo do teu abatimento? Qual é o motivo da tua vontade, a falta de vontade de sair de casa? Qual é o motivo da tua falta de vontade de se levantar cedo, trabalhar, realizar, conquistar? Olha, pastor, eu quero ter filhos, eu quero viver sonhos, eu quero viajar. Não, tem gente que não quer nada. Tem gente que não quer sair de casa. Tem gente que não quer se relacionar com pessoas. Tem gente que não quer mais ter amizade com ninguém. Não quer fazer festa, não quer celebrar aniversário, não quer sair para jantar, não quer sair para comer, não quer ir para a igreja, não quer fazer nada. Não quer mais viver, talvez. Por quê? Qual a explicação? Primeiro você precisa entender que isso não pode ser normal. Você precisa entender que você não pode aceitar isso. Isso não é de Deus para a tua vida. Eu não vou dizer que é do diabo, porque muita gente coloca o diabo em tudo. Mas eu queria refletir um pouquinho com você sobre a palavra de Deus. O primeiro ponto, então, que eu quero trabalhar com você é a majestade de Deus. Meus irmãos, nós cremos em um Deus criador dos céus e da terra.
Nós cremos no único Senhor e Salvador da nossa vida, o Deus que é onipresente, onipotente e onisciente. O que significa isso, pastor? Onipresente, Ele está em todo o lugar. Não tem como se explicar. Nós estamos aqui e o Senhor se faz presente em nosso meio, e Ele está falando conosco através da sua palavra, mas Ele também está na igreja ao lado, Ele também está no país ao lado, Ele também está no outro canto da terra. Cremos em um Deus que está em todo lugar, cremos em um Deus onisciente. O que significa a onisciência de Deus, pastor? Um Deus que tem toda a sabedoria. O texto diz: quem aconselhou o Senhor? Quem foi que lhe deu conselhos? Quando Ele criou os céus e terra, quem estava lá para dizer o que Ele devia ou não fazer? Quem o aconselha no dia a dia? Não, querido, nele está toda a sabedoria da terra, do mundo. A sabedoria é Ele. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Repita assim comigo: olha, todo o poder. Satanás, o nosso adversário, tem poder, mas o nosso Senhor tem todo o poder. E nós cremos que Deus é onisciente, cremos que Ele é onipotente, cremos que Ele é onipresente. E nós cremos na Trindade de Deus, cremos no Deus Pai, cremos no Deus Filho, cremos no Deus Espírito Santo. Esse é o Deus em que nós cremos. O verso 14, olha comigo, diz assim: acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Acaso Ele necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Queridos, talvez alguém já te perguntou assim: olha, mas você fala de Deus, então Deus criou os céus e terra, mas quem criou Deus? Já viram essa pergunta? Pastor, então, já que você quer falar de igreja, já que você quer falar de evangelho, então se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Queridos, ninguém criou Deus. Deus é. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Senhor de todas as coisas que foram criadas. E na sua manifestação, a palavra de Deus diz que quando Ele criou os céus e terra, o pastor Michel pregou, Michael Jackson pregou aqui, foi no final do mês passado, né? No final do mês passado, e a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Pastor, e Jesus? Jesus veio quando? Ele também sempre esteve desde o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então você precisa saber, é esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós servimos. E aí eles têm as suas manifestações. A palavra de Deus diz que Deus falava com o povo através dos profetas, e aí então vem o tempo de Jesus, habita em nosso meio, aí ensina, cura, prepara, e aí ele diz: olha, eu vou para o Pai, vou preparar morada, e quando eu for eu não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vocês o Espírito Santo, e o Consolador estará com vocês todos os dias até que eu volte. Então, qual é o Deus que se faz presente em nosso meio hoje? O Espírito Santo de Deus. Então Deus fala conosco através do seu Espírito, Deus cura através do seu Espírito, Deus age através do Espírito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: você fala com o Espírito de Deus? Amém? Você fala com Jesus, não fala? Fala com Deus Pai, não fala? Mas você pode falar com o Espírito de Deus também. Ele habita dentro de você. Agora olha o verso de número 28 comigo, por favor. Verso de número 28. O texto diz assim: você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Mas eu queria parar aqui sobre esse ponto. O Senhor é o Deus
eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca, alguém já disse a palavra nunca? Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou me casar. Eu nunca vou comprar um tal carro. Eu nunca, não, cuidado com o nunca da vida. Eu e você não podemos dizer nunca. Porque o nunca é muito tempo. Fala assim para a pessoa que está do teu lado para acordar ele, acordar ela. Fala assim, ó, nunca é muito tempo. Mas o texto diz, e Deus nunca perde as forças. Deus nunca perde as forças. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Queridos, eu quero dizer a você, o Criador é eterno. E Ele não se cansa, Ele não se fatiga, Ele não perde as suas forças. Não ache que Deus está distante das suas necessidades. Não ache que Deus não tem poder para entrar com providência sobre a sua vida e mudar a sua história. Porque Deus não se cansa, Deus não se fatiga. Meus irmãos, eu vivo tempos de altos e baixos no meu peso. Eu não sei se você é assim. Não. Glória a Deus. Se tiver alguém, levanta a mão e me ajuda em nome de Jesus. Quando chega alguns tempos do ano, eu falo assim, eu vou fazer dieta, Mica. Dura um mês. Perco alguns quilos. Chega o frio, eu falo, não é possível, gente. Você come, parece que tudo dobra, tudo cresce, tudo incha. Tem gente, meu pai não engorda. Nunca vi, come, não sei. E eu puxei a genética, não puxei a genética dele. Infelizmente. Meu avô, pai dele, tinha um olho azul, coisa mais linda. Todos os irmãos tinham olho azul, né, pai? Só o senhor e eu que não. É benção. Mas, nesse tempinho mais frio, a gente... Sabe, deixa eu fazer uma coisa aqui agora. Eu vou falar sobre a minha esposa. Ela não sabe, mas deixa eu falar aqui. Nós começamos a fazer academia, né, amado? Pagamos a academia. Esses dias nós fizemos uma conta. Falei, amado, você sabe quanto está custando o dia da nossa academia? Falei, você pega o valor e divide pela quantidade que nós vamos. Está dando uns 50 pau o dia. Eu falei, não está dando certo esse negócio. Ou nós vamos parar de pagar esse negócio. Estou fazendo IAD, Por quê? Porque o tempo frio chega. E aí esses dias eu fui mandar um áudio na subida. Eu não sei se já aconteceu com você. Eu estava mandando áudio. E o pulmão começou a pedir ajuda. E eu parei o áudio e comecei a ficar envergonhado. Por quê? Porque eu comecei a fatigar. Comecei a sentir cansado. Eu falei, eu preciso cuidar da minha saúde. Mas deixa eu dizer a você, a palavra de Deus diz que Deus não se cansa. Deus não se cansa. Deus não se fatiga. Ele é o mesmo. Pastor, será que Deus se esqueceu de mim? Pastor, será que Deus não está vendo as minhas necessidades? Querido, ainda que você se canse fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, muitas vezes ainda que você viva momentos de altos e baixos, uma inconstância na sua vida, há momentos que a sua fé está fervorosa, e você lendo a palavra de Deus, e você animado em ler, e você ouve um louvor como nós ouvimos hoje, e você chora, e você canta, e Deus fala com você, e você adora, e você sente a presença de Deus. Mas há momentos que você chega na igreja, cansado, parece que Deus não está presente, parece que Deus não fala. Você abre a palavra de Deus e talvez você fala, onde está Deus? Você ouve a palavra, mas a palavra de Deus diz, Jesus dizia aos discípulos, vocês ouvem, mas parece que o coração está fechado. Vou fazer uma pergunta. Deus tem falado com você, querido? Você está sensível a ouvir a voz do Senhor? O que é que Deus tem falado com você nos últimos dias? Nos últimos dias, porque Deus sempre está falando conosco e nós devemos sempre estar sensíveis à voz do Senhor. Essa semana eu estava aqui com um gabinete com um casal e uma moça me dizendo, pastor, eu tenho que tomar decisões tão sérias na minha vida.
E Deus falando para mim fazer coisas que eu nunca imaginei que eu precisava fazer. E eu disse a ela: querida, dê glórias a Deus, porque você está nas mãos de Deus. Deus está falando com você, então Ele é quem vai te sustentar. Como é bom saber que Deus está te enviando para um lugar. Como é bom saber que Deus está falando, Deus está te direcionando, Deus está apontando. E como se diz, se Deus aponta, Ele paga a conta. Querido, se Deus te direciona, Ele te sustenta. Se Deus está falando com você, Ele é poderoso para te fortalecer, Ele é poderoso para te renovar, Ele é poderoso para te dar livramentos. O problema é, em meio a tantas coisas, eu não saber o que Deus tem para a minha vida. Então eu falei para ela: fique feliz, dê glória a Deus, porque você veio falar comigo e só te falta uma coisa, só te falta coragem. Só te falta coragem. Porque Deus já falou tudo o que você precisa fazer. Quando nós começamos a conversar, eu achei que eu precisaria te dar um conselho. Eu achei que talvez você precisaria de uma direção. Pastor, o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Mas eu disse: eu não preciso te dizer nada, você já sabe o que tem que fazer. Agora você só precisa de coragem. Algumas coisas Deus faz por nós, algumas coisas somos nós quem temos que fazer. Que o Senhor te dê coragem em nome de Jesus. Se você já sabe o que você tem que fazer, se você já tem palavra de Deus sobre a sua vida, que você não viva momentos de altos e baixos. É quando Deus está te mandando ir, você quer ficar. Deus está te mandando ficar e você quer ir. Não vá em nome de Jesus. Segundo ponto, o cansaço. Existe cansaço físico, cansaço emocional. E para isso tem um descanso. Tem tratamento, tem psicólogo, tem psiquiatra. E eu sou a favor. Temos aqui pessoas psicólogas. Tem um irmão que é psiquiatra. Nós somos a favor. Você precisa se cuidar. Talvez você está frustrado, decepcionado, vivendo um tempo ruim na sua vida. A palavra de Deus diz que tudo tem um tempo determinado, tempo de rir, tempo de chorar. Essa é uma das palavras que eu mais gosto na Bíblia. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de fazer festa e tempo de prantear. Tempo de pedir ajuda, tempo de pedir conselho, tempo de restaurar o altar. Tempo de colocar a casa em ordem. Tudo tem um tempo determinado. E talvez você está vivendo tempos difíceis, tempo de choro, tempo de pranto. E talvez você precise de ajuda, precise de acompanhamento, precise de alguém, um profissional, ou seja ministerial, ou seja um profissional na área, para você se cuidar do coração, cuidar da cabeça. Deixa eu dizer algo a você. Nos dias ruins da sua vida, Deus há de revelar a você quem realmente está do seu lado. Algumas pessoas questionam os dias ruins. Por que que eu estou passando por isso? Por que que Deus permite? Deus permite para trazer a verdade sobre algumas coisas. Há momentos em que Deus vai fechar a porta sobre a sua vida para ficar você e o seu marido. Você e os seus filhos. Você e você, sem ninguém. Saiba, é Deus trabalhando. Entenda, é Deus agindo. Às vezes Deus fecha portas para você dar valor a quem realmente você tem do seu lado. Muitas vezes você dá valor no amigo de fora, dá valor na pessoa Não, mas Deus faz e permite situações para que Deus mostre a você quem realmente você deve valorizar, quem realmente está do seu lado. Leia comigo o verso 29, por favor. O texto diz assim: e Deus dá forças ao cansado e vigor aos fracos. Deus é poderoso para restaurar as suas forças. Você pode glorificar a Deus por isso? A palavra de Deus diz que Ele multiplica a força àquele que não tem nenhum
vigor. A minha oração nessa manhã é que você saia daqui renovado pela palavra de Deus. Deus faz forte o cansado e multiplica a força aquele que não tem nenhum vigor. A Vívia para mim é um exemplo. Eu sempre digo algo. Alguns têm uma teoria que Deus não nos dá um fardo maior do que a gente não possa suportar. Mas isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando o apóstolo Paulo estava em um navio, Atos 27, sobreveio sobre eles uma força, sobreveio sobre eles uma tempestade, sobreveio sobre ele algo maior do que as suas próprias forças. Então eu não creio que Deus não nos dá um fardo maior que possamos suportar. Eu creio que Deus é quem renova as nossas forças. A Vívia não tem força para suportar o que ela passa, mas é Deus quem renova as suas forças. Cada um sabe aqui aonde o calo aperta. Cada um sabe aqui as necessidades que tem. Talvez você olhe o irmão mais bonito, a mais bonita da igreja, aquele que tem a família, sabe a família, aquela família que você olha e fala, a família que eu pedi a Deus. O marido, a esposa, os filhos, a vida financeira, o carro, o emprego, e tudo você olha, mas dentro de quatro paredes, só você sabe aonde o calo aperta. O que cada um passa. As suas dores, as suas lutas, as suas necessidades. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus restaura, que Deus multiplica a força a quem não tem nenhum vigor. Pastor, como renovar as minhas forças? Primeiro, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O problema é que muitas vezes eu e você, talvez você tenha se alimentado de coisas no seu dia a dia, de músicas, de conversas, de relacionamentos, de grupos que não te abençoam. Conselhos ruins, palavras ruins, não é de Deus para a tua vida, então você está sucumbindo. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Quantos dias eu chego na igreja cansado, quantos dias eu como pastor da igreja tenho que vir trazer uma palavra para você, mas eu estou cansado. Tem que sorrir, mas quer chorar. Eu não estou fazendo drama não gosto disso, acho que o homem não tem essa conversa. Tem que ir pronto. Mas cada um sabe as suas necessidades. Glória a Deus, obrigado, é Deus falando. Acorda aí. Tá vendo só? Pode fazer de novo. Temos as nossas necessidades, mas que possamos estar firmados na palavra de Deus. Irmãos, vou ser sincero. A gente faz, se eu fizer aqui uma conferência, lota a igreja. A gente faz uma reunião de oração, tem 10%. E talvez depois você diga, mas pastor, por que eu estou passando por isso? Pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou pensando em parar. É assim, a igreja do Senhor sempre será assim. Como pastor, a gente aprende, a gente vai ganhando experiência, entende? Não adianta brigar, não adianta ficar cobrando. A gente tem que aconselhar, tem que ensinar, mas é assim. Faça uma conferência, dará 90%. Faça uma reunião de oração e dará 10%. Mas você só precisa ter consciência disso. Amém? Você pode glorificar Deus por isso? Então eu quero incentivar você a sair daqui com essa palavra. Que o Senhor renove as suas forças. Que você busque Deus em oração. Que você busque Deus na palavra. Que você busque Deus em adoração. A palavra do Senhor transforma nossas vidas. Terceiro ponto, reconheça as suas limitações. Reconheça quem você é. O texto diz no verso de número 30, até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. O texto diz até aquele que é mais jovem, como diz um pastor amigo meu, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais experiente. Quando você vê um jovenzinho, você vê que as crianças sobem aqui e sobem
correndo, descem correndo. Você vê um adolescente, está sempre agitado, sempre correndo. Mas tem um pastor amigo meu que diz assim, olha, cachorro experiente late sentado. Quando passa a moto, aqueles mais vira-latinha novinhos, sai correndo atrás, já viu? Aquele latinha, aquela coisa de louco. Você pega aquele cachorro mais experiente, ele dá aquela olhada, nem se mexe. Cachorro experiente, late sentado. Mas os jovens também se cansam, também se fatigam. Deus está dizendo, não importa a força que você tem, você não consegue sozinho. Chegará um momento em que, se você colocar a sua confiança em você e nas suas forças, você vai baixar a guarda, será pego de surpresa e viverá uma derrota. Então que nesta manhã você reconheça, eu sou limitado, eu me canso, quem sabe eu estou cansado, quem sabe eu preciso de ajuda, quem sabe eu preciso fazer um compromisso com o Senhor, de ler mais a sua palavra, de fazer um propósito de oração, de acordar de madrugada, de mudar as músicas que eu tenho ouvido e colocar alguns louvores dentro da minha casa, de buscar mais ao Senhor, de frequentar mais os cultos, de quem sabe procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Eu quero dizer a você, reconheça para Deus, eu preciso do Senhor, venha sobre mim, Senhor, eu estou cansado, renove as minhas forças, não viva prostrado, não se entregue, em nome de Jesus. Eu quero chamar o louvor, por favor. E o último ponto para nós encerrarmos, está no verso 31. Onde a palavra do Senhor diz assim, mas, sempre que você ver um mas na Bíblia, pare, olhe, fique atento. O texto diz assim, olha, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças e voam alto. Quem confia em sua força cai, mas quem espera no Senhor é renovado. O texto diz que sobem com asas como águia. Talvez a sua vida esteja num declínio. Talvez a sua vida esteja assim, olha, e você esteja cansado, e parece que as coisas não mudam. Por mais que você seja bom, por mais que você seja honesto, por mais que você seja trabalhador, e talvez a sua vida emocional, tantas áreas da sua vida, e talvez, pastora, não estou bem. Quero dizer a você, em nome de Jesus, que o Senhor renove as suas forças nesta manhã. Fique de pé, você que pode. Preste atenção nesse verso. Mas os que confiam no Senhor, vamos ler junto? Dá para projetar aqui, amado? Verso 31. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Agora preste atenção nisso. Correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Fulano, como que você aguenta? Fulano, como que você suporta? Olha como que você ainda está de pé. É o Senhor. É Ele quem sustenta. Ele nos renova. Quando você está batido, quando você está cansado, quando você está sem forças, e mais, Ele ainda nos faz subir, viver a sua vontade. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Águias têm uma visão 8 vezes melhor do que a do homem. Você consegue ver o que ninguém vê. A sabedoria que vem do alto. Deus te faz aproveitar oportunidades. Deus te restaura, Deus te abençoa. É o Senhor. E enquanto nós adoraremos ao Senhor agora pela manhã, eu quero convidar você, que essa palavra falou contigo, a fechar os seus olhos aí no seu lugar e abrir o seu coração para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou cansado. Eu convido você a reconhecer as suas limitações, a entregar talvez alguma área da tua vida que tem te afligido, te preocupado. Diante do Senhor, me dá mais uma chance. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero nascer do teu Espírito. Nos renove nesta manhã, Senhor. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha seja a tua vida, Jesus. Coloque a mão no seu coração, aí onde você está. Eu quero orar por você agora. Diante da sua oração, das suas necessidades. Senhor, a tua presença é real e poderosa para visitar a vida desse homem, dessa mulher agora, e transformar a vida deste homem, desta mulher. Diante da tua palavra, fé vem por ouvir a tua palavra. Vem agora em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, da ponta dos pés até o alto da cabeça. Vem renovando, Senhor. Venha transformando em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem agora, vem agora, vem agora. Vem, 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 Espírito Santo de Deus. Abra a tua boca aí para o Senhor. Abre o teu coração para Ele. Peça a Ele: Senhor, tira isso da minha vida, tira isso do meu coração. Diga a Ele: Senhor, me renove, Senhor, me restaure. Senhor, transforma a minha casa, transforma o meu lar, a minha alma batida, Senhor. Senhor, eu tenho andado cansado, Senhor, eu estou sem forças. Senhor, eu preciso da tua mão. Diga: Senhor, me pega pela tua mão direita, me sustenta, seja comigo. Senhor, das tuas mãos, derrama sobre nós do teu Espírito Santo, da tua paz que excede todo entendimento. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Se você entendeu essa palavra,
saia daqui nesta manhã e reconheça a majestade de Deus, a grandeza do Deus que fez os céus e a terra. Reconheça o seu cansaço, reconheça as suas limitações, entregue tudo ao Senhor, seja renovado em nome de Jesus. Não aceite viver prostrado. Os que confiam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta manhã na tua presença. Que o teu Espírito Santo seja sobre nós, nos conduza para um domingo abençoado na tua presença. Abençoa cada família neste lugar, cada um que terá um domingo com a sua família, com seus familiares. Também aquele que não pode, talvez os familiares estão longe. Que a tua presença seja suficiente para todos nós nesta manhã, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Que essa palavra venha gerar transformação e renovo nas nossas vidas. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vão em paz, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.